Olá amigos aqui do canal Sotanar. Hoje nós iremos falar sobre o Códex de Alepo, certo? Lembrando que este vídeo é a resposta a um inscrito aqui do canal. Ele perguntou o que era o Códex de Leningrado e o que era o Códex de Alepo. Já gravei um vídeo sobre o Códex de Leningrado, você pode ver aí no canal. E estarei gravando então este sobre o Códex de Alepo. Gostaria de convidar você que acompanha o nosso canal a conhecer o blog do nosso canal, o link estará na descrição. Lá no blog nós temos vários artigos sobre Bíblia Hebraica, exegese da Bíblia Hebraica, contexto histórico-cultural de textos da Bíblia Hebraica, crítica textual da Bíblia Hebraica, enfim, há vários artigos lá que nós estamos postando, estamos movimentando o blog constantemente, certo? Entre lá, leia os artigos, comente lá, diga o que você achou, se você concorda, se você discorda, vai ser muito legal. Também eu deixarei na descrição desse vídeo o link da nossa página no Instagram, para você nos seguir no Instagram lá, que você nos seguindo no Instagram, você pode receber informações lá sobre entrevistas e tudo mais que estaremos fazendo aqui no canal Sotanar. Eu não poderia deixar de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações, certo? Bom, deixa eu compartilhar com vocês aqui o PowerPoint que eu preparei para hoje, tá? Esse PowerPoint, assim como o outro PowerPoint sobre o Códex Leningrado, eu vou disponibilizar no grupo de materiais do canal Sotanar, lá onde eu posto geralmente os PowerPoints, os materiais que eu uso aqui, né, para vocês. Então, estará disponível lá hoje ainda. Bom, vamos lá. O Códex de Alepo, né? O Códex ele leva o nome da cidade, tá bom? Da cidade de Alepo. Então eu gostaria de fazer uma breve introdução histórica à cidade de Alepo para você também entender o que aconteceu com o Códice nesta cidade, tá bom? Então vamos lá. Alepo é uma das mais antigas cidades continuamente habitadas do mundo. Arqueólogos desenterraram tabuetas cuneiformes no antigo assentamento sírio de Mari, datado do século XVIII antes da Era Comum. E menciona Alepo pelo nome, mas a cidade pode muito bem ter sido fundada ainda mais cedo. Alepo chegou ao auge sob o domínio otomano, quando serviu como centro administrativo para as províncias vizinhas. Era ainda mais importante como cidade comercial, porque era uma parada vital para os comerciantes que viajavam entre a Ásia e a Europa. Continuando. Segundo a tradição judaica, os judeus chegaram a Alepo depois que o rei Davi conquistou a região no século X antes da Era Comum. Por centenas de anos, a cidade certamente viu comerciantes judeus e os judeus moravam lá. No entanto, os estudiosos datam a fundação da comunidade judaica da cidade do período romano. Como povo do livro, os judeus de Alepo, como os de outras terras muçulmanas, foram considerados cidadãos de segunda classe sob a proteção do Estado muçulmano. Foram proibidos de possuir armas e de construir ou restaurar sinagogas. Eles estavam sujeitos a impostos especiais e leis penais. Por exemplo, não tinham permissão para testemunhar em tribunais. E eram obrigados a usar roupas especiais. Em geral, eles viviam sob a constante ameaça de humilhação e humilhação. Apesar de sua posição precária, os judeus de Alepo conseguiam viver relativamente imperturbáveis ao lado de seus vizinhos muçulmanos até meados do século XX da Era Comum. A divisão da terra de Israel marcaria o ponto da virada final na história da comunidade judaica de Alepo. Deixe-me colocar aqui uma questão para vocês, então, começarem a compreender melhor estes pontos. Havia uma comunidade judaica em Alepo muito antiga, segundo a tradição judaica, ela data dos dias de Davi.
Ela é datada pelos estudiosos claramente como sendo do período romano. Seja como for, era uma comunidade que vivia em Alepo, era uma comunidade bastante antiga. Porém, na época do Império Otomano, Alepo torna-se ali uma cidade dominada por muçulmanos com leis muçulmanas. E os judeus, dentro deste contexto, os judeus que viviam em Alepo, eles sofriam humilhação, eles eram humilhados, eles tinham várias complicações. Eles não eram tratados como os demais cidadãos, entende? Então, se você fosse um cidadão judeu, você teria algumas dificuldades. Eu poderia dar como exemplo o seguinte: imagina, você não é brasileiro, você vive no Brasil, você não é brasileiro. E ao você viver no Brasil, então, você não tem, por exemplo, o direito de testemunhar em um tribunal ou mesmo de manifestar a sua opinião como cidadão. Em outras palavras, você é considerado um cidadão ou nem é considerado um cidadão. Então você vive ali, você é ignorado, você é humilhado pela população do local, você é desprezado. Era dessa forma que viviam os judeus em Alepo após o período otomano, depois que os muçulmanos tomaram conta de lá. Em retrospecto, nuvens ameaçadoras começaram a se acumular sobre Alepo anos antes da divisão de Israel, com as primeiras indicações de problemas aparecendo no final da Primeira Guerra Mundial. Em 1932, Atum Saadat, um libanês ortodoxo grego que era um admirador de Hitler e profundamente influenciado pela ideologia fascista, fundou o Partido Nacional Socialista Sírio-Fascista. Tanto o nome do partido quanto suas insígnias, uma suástica reversa modificada, foram claramente inspirados pelo Partido Nazista Alemão. Então agora você imagina, já tinha complicação então aí do mundo muçulmano, e agora você tem um partido político ainda que segue, que é inspirado em Hitler, né? Ele era inspirado em Hitler e ele também vai começar a complicar as coisas, porque para o que nos interessa sobre Alepo, o grande assim, vamos dizer assim, o ponto sobre o Codex Alepo aconteceu na divisão de Israel, mais tarde que eu vou comentar. Porém, já antes, os judeus começaram a ver alguns problemas, porque você vive com uma religião que não te tolera, que não te tem como cidadão, você vive com um partido que é inspirado em um partido que é fascista, é um partido socialista que no passado que se baseou num partido alemão, né, nazista, que matou milhões de judeus. Então a situação era bem complicada. Esse daí era o símbolo deles, né, a suástica que ele menciona lá, esse daí era o símbolo deles, né. Então eles fizeram uma suástica aí semelhante à do Hitler, tá? Aí olha só o que acontece. Em 1947 houve a divisão da Palestina, de Israel, entre os judeus e entre os árabes. Foi feita uma divisão. A ONU lá conversou, chegaram na conclusão que deviam separar. Então assim, aí ficou parte de Israel ficou com os árabes e parte ficou com os judeus. Muitos judeus que estavam lá na época em Israel comemoraram, lógico, festa foi feita em Tel Aviv, né, e assim por diante. Porém, os árabes não gostaram disso. Os judeus ficaram felizes da vida por ter parte da sua terra agora, embora, claro, gostariam de ter tudo, mas ficaram felizes, já foi uma grande vitória. Os árabes, por sua vez, não gostaram e queriam acabar com os judeus. Os judeus que moravam fora de Israel, principalmente, sofreram a pressão. Isso chega em Alepo. Porque você imagina, você tem uma religião que não te tolera, você tem um partido que não gosta de você, então você tem toda uma estrutura armada para que a coisa se complique. E
Em 1947, então, você tem em Alepo, começa a haver, se me falha a memória, foi um dia depois, se não me falha a memória, foi um dia depois do que aconteceu, ou na mesma noite que aconteceu o que foi em Israel, que em 1947, quando se comemorou a divisão. Em Alepo, aí os muçulmanos da região começaram a se reunir, começou a haver rumores que eles iam invadir os bairros judaicos. Diz que tinha um bairro simples, sinagoga simples, não era nada muito sofisticado, porque os judeus não tinham naquela região ali a oportunidade de se desenvolver, pelo menos boa parte dos judeus. E eles começaram a invadir bairros judaicos. E ao eles invadiram a sinagoga de Alepo. E eles gritavam, segundo a história, eles gritavam: a Palestina é nossa e os judeus são nossos cães. Era isso que os árabes gritavam. E gritando isso, invadindo a sinagoga pelas laterais, e vale mencionar com o apoio da justiça, da polícia da época, das forças da época, porque eles não fizeram nada, esperaram os bens dos judeus serem destruídos, esperaram as coisas dos judeus serem destruídas para só depois eles fazerem alguma coisa, e na verdade nem foi fazer necessariamente algo, porque depois que já estava tudo pegando fogo, tudo sendo destruído, eles simplesmente dispersaram a multidão para voltar para casa, ou seja, deixaram os muçulmanos da região destruírem tudo que os judeus tinham, e como eu mencionei, eles gritavam na volta da sinagoga de Alepo e dessa região ali: a Palestina é nossa e os judeus são nossos cães. Nisso eles tocam fogo na sinagoga de Alepo. E ao eles tocarem fogo na sinagoga de Alepo, você tem o Códice de Alepo. O Códice de Alepo, então, ele pega fogo em algumas partes. Por causa disso, se perdeu algumas partes do Códice de Alepo. Tá bom? Se perdeu algumas partes do Códice de Alepo, que já eu vou explicar para vocês que partes são essas que se perderam do Códice de Alepo nesse contexto, tá? Então, essa foi a cidade de Alepo. Este foi o contexto histórico da cidade de Alepo, tá bom? E esse é o contexto histórico do Códice também, tá bom? O Códice que perdeu uma parte ali, que já eu vou mencionar que parte é essa. Bom, em seu manual, o professor Edson de Faria Francisco menciona alguns pontos importantes que eu gostaria de colocar aqui. Esse códice pertence ao Instituto Ben-Hazi de Jerusalém, então hoje ele pertence ao Instituto Ben-Hazi, tá, de Jerusalém. Ele teria sido escrito por Salomão ben Buiá, tá, e Arão ben Asha, teria sido escrito por eles, e ele é um códice datado de 925 a 930, portanto ele é mais antigo que o Códice de Leningrado. Diga-se de passagem, o Códice de Alepo é muito bom, um códice muito bom. Eu vou até mostrar no final dessa aula aqui algumas obras que estão sendo feitas baseadas no Códice de Alepo, tá certo? Sobre as partes que se perderam, o professor Edson de Faria Francisco diz assim: o manuscrito abrangia a Bíblia hebraica inteira, originalmente em 490 fólios, aproximadamente. Atualmente encontra-se em estado fragmentário e dos cerca de 490 fólios, restaram apenas 294. Seu texto começa com a última palavra de Deuteronômio 28:17 e termina em Cânticos dos Cânticos 3:11. Faltam ainda os seguintes textos, e aí vai colocar os textos que faltam aí, tá bom? Depois você vai ter acesso a esse material lá no grupo, e você também pode dar uma pausa no vídeo e ler com todos os detalhes. Então, aí estão os textos que tem no códice e os textos que faltam no códice, que foram perdidos por ocasião desse infeliz incidente na sinagoga de Alepo, certo? Deixa eu mostrar uma coisa para você, mostrar uma imagem do códice. Aqui eu tenho uma imagem do códice de Alepo, tá bom? Tem uma imagem do códice de Alepo aqui. Deixa eu abrir assim, fica melhor, tá? Aqui é uma imagem. Nós temos aqui, ó, a Massorá Magna, tá bom? Em cima, ao contrário do Códice de Leningrado, que geralmente se tinha 3 linhas, se tem 2. E você também tem a Massorá Parva, tá bom? Aqui,
ok? Indicando aqui Rapace Legone, como você está vendo, que eu já expliquei, tá bom? Funciona, a Masorá aqui funciona como na do Códice de Leningrado, que eu expliquei no último vídeo, tá bom? A grosso modo. Então, aí está. Aqui você tem uma foto, deixa eu passar aqui para vocês verem, ó. Olha só. Então aqui você tem fotos, né, do Códice de Alepo, ó. Um texto hebraico bem bonito, tá? Um texto bonito. Ó. Vamos passar aqui algumas páginas para vocês verem. Certo? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ver melhor. Ok? Os textos narrativos em prosa, geralmente eles eram divididos em 3 colunas. Os textos poéticos, ou uma coluna ou em 2, tá bom? Ó, aqui, por exemplo, você tem o texto em 2 colunas, ó. Tá bom? Então você tem aí algumas páginas aí, certo, do Códice de Alepo. Ok? Bom, vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Então aí nós vimos algumas imagens do Códice de Alepo. Bom, amigos, edições baseadas no Códice de Alepo. Esse é o Códice de Alepo, essa daí é a história dele, tá bom? É um códice muito importante. E hoje, alguns materiais têm sido feitos baseados no Códice de Alepo. Tá? A Bíblia Quinta, mesmo que está sendo ainda trabalhada nela, está sendo trabalhado nela. Eu até tenho alguns volumes, alguns facsímiles da Bíblia Quinta. Ela está sendo trabalhada baseada no Códice de Alepo. Essa outra Bíblia aqui, que é o The Hebrew University Bible, tá certo? Que é um projeto lá da Universidade Hebraica de Jerusalém, que também é baseado no Códice de Alepo. Inclusive, mais para frente eu vou fazer vídeos aqui explicando esses projetos, explicando essas Bíblias, tá? São obras muito interessantes, tá bom? Muito interessantes, muito importantes. Então, eu coloquei uma foto aqui de cada um só para dar o exemplo, mas existem mais volumes, tá bom? Inclusive, eu tenho alguns volumes já, uns 2 ou 3 volumes do The Hebrew University Bible, e se não me falha a memória, eu tenho 5 volumes, 5 facsímiles da Bíblia Quinta. Então, são alguns materiais importantes que estão sendo preparados a partir do trabalho que é feito com o Códice de Alepo. Diga-se de passagem, a Bíblia Quinta, daqui a algum tempo, vai ficar no lugar da Bíblia Hebraica Stuttgartense que vocês conhecem hoje. Um detalhe bem interessante de se mencionar é que pensa-se que possivelmente o Rambam Maimônides, teve acesso ao Códice de Alepo. Muitos estudiosos pensam que o Rambam usou o Códice de Alepo. Diga-se de passagem, o Códice de Alepo é anterior ao Rambam. O Rambam ele viveu por volta de 1138, alguns dizem que ele nasceu em 1138, outros em 1135. Tudo bem, seja como for. Ele viveu aí, quando ele nasceu, o Códice de Alepo já estava pronto já, né? Então, possivelmente, alguns dizem que ele teve acesso a esse códice e usou esse códice. Também, muitos estudiosos pensam que esse códice serviu como base de outros códices medievais, certo? E também para a correção de outros códices medievais. Então, amigos, esse é um pouquinho da cidade, um pouquinho do Códice de Alepo. Diga-se de passagem, ó, a cidade de Alepo aqui, se vocês pegarem, vocês percebam uma coisa. Ela é uma cidade que ela fica em cima de uma espécie de um pequeno monte aqui. Você tem a entrada, que é a entrada da cidade de Alepo. A cidade de Alepo fica aqui em cima, tá bom? Essa aqui é a cidade de Alepo, tá? Então, amigos, esse códice é um códice muito importante, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, que vocês possam aí agora saber o que é o Códice de Alepo, e quando ouvirem por aí e lerem por aí sobre isso, vocês já saibam do que se trata. Leia entre a outra. Até a próxima!